Fala, meu jovem. Agora deu certo. Fala. E aí, foi agora? Foi agora. Beleza? Fechou. Bom, pessoal, quem tá aí acompanhando a gente na live, a gente vai falar sobre o surgimento do dinheiro, né? Para quem se interessa em assuntos de economia, né? Saber como funciona, cara. É engraçado, né? Porque, tipo assim, quando você é criança, tipo assim, eu tava pensando aqui, né, comigo. A gente só aceita, né, as coisas, né, cara? Tipo assim, isso aqui vale tal coisa e pronto, acabou, né? Essa quantidade de papel aqui. E a gente nunca para pra pensar, porra, por que isso vale isso, né? Tá ligado? E aí, quando você vai crescendo, você vai se tocando em algumas coisas, né? Não é verdade, cara? Verdade, principalmente quando você começa a trabalhar, né? Você Porra, começa a ver lógico. o valor do dinheiro, né, do seu salário. E principalmente hoje em dia, que a inflação vem comendo tudo, acabando com o poder de compra de todo mundo. Então, assim, esse é um assunto, cara, que é de necessidade para todo mundo, velho. Pra Todo todo mundo. mundo, cara. Todo Todo mundo precisa mundo. saber disso. Todo mundo mesmo. E não é ensinado nas escolas, né, cara? Eu vejo até a questão, tipo assim, porra, você vai na aula de matemática, que a maioria das pessoas tá cagando pra matemática, né? Os caras não falam direito de taxa de juros, cara. Eu acho um absurdo. Falar, mano, por que não ensina, né? Nas escolas, cara, não ensina a matemática financeira, né? Pelo menos a básica. Eles estão cagando, velho. Aí fica metendo triângulo. Não que não seja importante. Para quem não sabe, eu sou engenheiro, né? Pô, eu sei, para quem não tem conhecimento, é cálculo avançado. É umas paradas loucas, assim, você pira. Mas assim, o básico do básico, cara, que a gente usa no dia a dia pra gente, a gente não aprende na escola, cara. Não aprende. É ridículo isso. Sim, exato. Até porque, assim, se fosse colocar uma matemática, cara, que para assim, para que as pessoas eficiente, né? Tipo, eu acho que um ano de matemática já seria o suficiente. Menos de um ano, tá ligado? Não, Assim, não precisa, cara. Não precisa de muita coisa, não. E é simples. Os caras que exato. complicam, tá ligado? Os Complica caras muito, complicam velho. demais. A matemática, na verdade, ela é baseada em raciocínio lógico, né? Então, se você coloca muito raciocínio, você vai ter mais utilidade, né? Uhum. O Sim, sim. pessoal, o sistema escolar, ele ferra tudo colocando um turbilhão de assuntos que 99% não vai utilizar. Para pessoas que nem você, que seguiu carreiras, por exemplo, como engenharia, engenharia o quê? Engenharia Mecânica, civil, a mãe das civil? engenharias aí. É E é bem mais fácil, né, utilizado. filho? Se você for fazer engenharia elétrica, aí fudeu. Entra, para quem não lembra do ensino médio, né? Números imaginários. Você lembra dessa Sim, matéria? Números complexos. Porra, aí você fudeu. Aí você fica louco, você pira, tio. O bagulho é doido. é foda. Mas é É. isso. Mas e aí, como o William que vai mandar a letra pra gente agora, né? Cara, como surgiu o dinheiro? O dinheiro em si, a gente vai. O dinheiro de papel que a gente usa hoje já é um pouco diferente, né? Mas como surgiu essas trocas, né? Com as pessoas, com mercadorias, né? Como que surgiu isso, cara? Então, só voltando um pouquinho ao assunto aqui, como a gente falou, né, é um assunto muito importante que a gente tem que falar sobre dinheiro. Mas antes Tem. disso, antes que você comece de fato a entender, né, a gente falou que ia falar também sobre como o governo manipula as pessoas através do dinheiro. Então, assim, para que você entenda isso, para você entender como o governo está ferrando com a população através da Pra caralho, manipulação, pra caralho, pra caralho. impressão de Isso, dinheiro, isso, tributação, isso. inflação, né? A própria ideia das reservas fracionárias, né, que você tinha colocado lá no post, para que Uhum. você entenda tudo isso, cara, você tem que entender pelo menos a origem, né, das coisas. Então, É, a gente vai sim, a gente falar. precisa ter uma base, Exato. né? A gente precisa ter uma Exato, a base, gente não vai adianta. fazer aqui uma volta, né, ao passado, onde a gente vai estar aí falando sobre o surgimento do dinheiro, ou até mesmo o que havia antes do dinheiro ali Sim. ser colocado, até chegar o que a gente tem hoje, né? Que são basicamente o dinheiro digital, né? Até com Não, as não é nem criptomoedas. papel hoje, é pixels, é um bit de informação, é 0 e 1 na informação pura no seu dispositivo lá do banco, né? Não é nem mais Exato, papel hoje em dia, o bagulho é cabuloso. exato, muito bem. Bom, vamos lá. É necessário a gente entender que antes de tudo isso que a gente tem hoje, né, o dinheiro, o papel, cartão de crédito, moedas metálicas também, a própria ideia dos bancos, existia uma sociedade que não
que não tinha direito não, dinheiro, né? Não tinha grana para negociar, não existia a ideia de negociação. Então, assim, há tempos muito remotos atrás, como por exemplo, quando o homem vivia nas cavernas, não existia negociação, entendeu? Não existia dinheiro, não existia nada. O ser humano ele vivia basicamente para sobrevivência, né? É Então, sobrevivência. Né? exatamente. Então, qual era a ideia de vivência nessa época? Era o homem, a família, caçar, pescar, agricultura e sobreviver. A própria Transar, ideia. né? É isso aí, Exato. era a E vida. Era reproduzir. reprodução, Reproduzir e sobreviver, né? comer Deixar a linhagem. e sobreviver. Né? Com o tempo, muito tempo, bote muito tempo nisso, porque isso foi milênios, séculos assim, de evolução, tá ligado? O ser Uhum. humano começou a pensar numa ideia de conforto. Né? Ah, não, como eu posso ter mais conforto, né? E não só ficar trabalhando para sobreviver, trabalhando para sobreviver, trabalhando para sobreviver, né? E Vem aí, com a questão da agricultura, né, cara? Tudo, quando isso. começou a plantar, né? E também a criar animais, né? Em rebanho, aí mudou tudo, né, cara? É assim. Exato. E aí o ser humano começou a ter uma ideia de mais conforto, né? Ah, não quero só trabalhar para sobreviver, também quero ter conforto, quero ter acesso a outras coisas que eu não Pode crer. produza, eu consigo não produzir. Então começou uma ideia que precedeu a moeda, né, como a gente conhece hoje, que foi o escambo. O que Uhum. é o escambo? O escambo é Uma uma troca, né? troca de mercadorias, né? Uma negociação através de troca de mercadorias, que se você for ver bem, a gente utiliza até hoje, né? Até hoje você utiliza Não, escambo. eu acho. Não, pra você ter uma ideia, assim, só para o assunto, por exemplo, Pode eu complementar. mexo com a parte imobiliária, né? E o que acontece muito é que o pessoal vem aqui e não tem todo o dinheiro, né? O dinheiro líquido, né? A liquidez do dinheiro, não tem um dinheiro mesmo para transferir todo o valor do imóvel. E geralmente a pessoa, não, vamos trocar em um terreno, vamos trocar no meu carro. É isso, é escambo. Hoje colocaram outro nome, é permuta, mas é a mesma coisa, né? Isso, basicamente a mesma coisa. Ou coisas mais simples, né? Tipo, o cara tem um som, uma caixa de som, o cara tem quer trocar por uma bicicleta, o cara vai lá e É troca isso aí. o som por a bicicleta, né? Então, Uhum. assim, esse sistema de escambo, ele entrou na sociedade nesse intuito, né? Então, por exemplo, o ser humano ele queria ter mais conforto. Então, o cara não queria só consumir aquilo que ele produzia. Então, vamos lá, o cara tinha, por exemplo, uma vaca leiteira, ele tirava leite, mas ele queria, por exemplo, peixe. Então, ele pegava lá o leite, né, É. uma garrafa de leite e trocava por 1 quilo de peixe com outra pessoa. Uhum. E assim se fazia, né, as trocas, né? Uhum. E assim, as mercadorias que eram utilizadas para esse escambo, essa troca, eram principalmente o sal, que eu pesquisei, cara, até agora há pouco só vim saber disso agora, que a palavra salário, ela deriva, né, da palavra É, sal. salário. Salário Isso, exatamente. e dinheiro. É porque, assim, os dois são do latim, né? Também dei uma pesquisada antes, né, da live. A palavra dinheiro vem de denário, né? Quem Isso, lembra aí das parábolas da Bíblia, né? Eles falavam denário, né? Lá, que na verdade era uma moeda romana que valia 10 alguma coisa. Por isso denário, né? E aí virou dinheiro. E se você vê na língua francesa, no italiano, também é a mesma origem. É a mesma coisa, vem tudo daí. Muito doido, cara. isso, exato. E assim, esse processo, né, esse processo que chegou o escambo, ele permitiu, foi um dos fatores mais importantes que permitiram que o ser humano, além de proporcionar mais conforto à vida, além da própria sobrevivência, que ele se civilizasse. Então, assim, Uhum. esse sistema foi predominante, por exemplo, em civilizações como a Suméria, civilizações como o Antigo Egito também. Então, só foi possível essas civilizações muito por conta do escambo, entendeu? Porque não teria como se fazer essas civilizações sem essas negociações, entendeu? Porque o ser humano basicamente só vivia para sobreviver, ou trabalhava para sobreviver, né? Ele não tinha acesso a outras Uhum. coisas. Até questão, só um adendo, né? Até questão que eu tava vendo também, até o empréstimo surgia nessa época que não tinha o dinheiro, né? Ou em formato de moeda, ou em Sim. formato de dinheiro, papel físico, né? Que basicamente eles emprestavam, faziam empréstimo de sementes, né? Eles Isso. emprestavam sementes e recebiam com juros, né? Eles não tinham um conceito ainda tão definido igual é hoje, mas eles recebiam uma contrapartida depois se a colheita era bem sucedida, né? Então era uma forma de empréstimo lá que o pessoal fazia. Isso. Era uma forma de empréstimo primitiva, né? Inclusive existe É, até isso. registros históricos, né, arqueológicos que mostram isso. Na Babilônia, se não me engano, Suméria que mostra esses contratos, né? Que eles Nas tábuas pegavam de pedra. isso, argila.
Exatamente. Então, assim, esse período do escambo, né, ele permitiu o escambo, que o ser humano evoluísse, né, e construísse civilizações. Só que ainda assim, apesar dessa evolução, existia limitações para esse sistema, né, de troca de mercadorias, tá ligado? Então, Uhum. assim, qual eram as limitações, né, do escambo, da troca de mercadorias por mercadoria ou mercadoria por serviço, tanto faz. Existiam várias limitações, né? Tinha a própria Uhum. questão da divisibilidade, porque assim, as mercadorias, a maioria das mercadorias, elas não eram divisíveis, pode-se dizer assim. Então, vamos supor, se o cara que tivesse um gado numa fazenda dele e ele quisesse, por exemplo, uma cesta de maçã, ele não tinha como partir o gado dele em pequenas partes e conseguir a maçã, entendeu? Então, assim, as mercadorias, elas não eram, em sua maioria, divisíveis. Existia o sal também, que era usado para medidas pequenas, mas ainda assim, comparado, por exemplo, com a moeda que a gente tem hoje, que você pode, por exemplo, usar uma parcela para comprar uma coisinha, né, ou usar mais para comprar outras, você não conseguia fazer naquela época, né? Então era uma limitação. Uma outra Uhum. coisa é a questão de que os mercadorias elas eram perecíveis, assim como é hoje, né? Você não conseguia, por exemplo, estocar as mercadorias sal, ervas, né? Que eles negociavam por muito tempo, entendeu? Então, aí leva um conceito importante, né? O que define uma coisa, uma coisa que dá para trocar, né? Uma reserva de valor que dá para trocar, né? Assim, com o tempo, se não deteriora, né? E aí você consegue trocar pelo que você quer, né? Então você já vai começando a definir o que é o dinheiro para a gente, né? Ele precisa ser escasso, uma coisa que não Exato. existe em abundância. Por exemplo, por que ninguém dificilmente troca alguma coisa por água? Cara, porque tem água pra caralho no planeta Terra. No planeta Terra. Muita água. Então não serve como dinheiro. Mas aí que tá. Se você estiver no deserto e tiver com sede do caralho e aparece alguém com água, você vai trocar tudo que você tem por aquela água, cara. Essa é a Aí o diferença. valor dela vai aumentar, né? Por conta da É escassez da lógico, situação. porque é escasso. E aí, assim, só extrapolando essa coisa do dinheiro, né? Isso prova o seguinte, não só em relação ao dinheiro. O ser humano, tudo que for alguma coisa escassa, ele dá valor. Tudo. Qualquer coisa que for escassa, que for limitado no nosso mundo, ele dá o valor maior para aquilo. Isso é muito louco, cara. Exato, e nesse quesito aí, só complementando o que tu disse, aí foi muito bom essa colocação, que diferente das mercadorias que existiam na época, né, o ouro, por exemplo, né, que foi utilizado como moeda, que a gente vai falar mais à frente, ele tem essa característica que é a duração, ele é duradouro, né, além de ser escasso, ele é duradouro, você consegue armazenar ouro durante muito tempo, por exemplo. Sim. Já as mercadorias antigas você não conseguia, né, você pegava, por exemplo, não importava se você tinha grandes quantidades de sal, uma hora, se você não conseguisse trocar aquilo ali por alguma coisa, ela acabava, tá ligado? Ia apodrecer, assim como acontece hoje, né? Uhum. Hoje, com os aditivos que colocam, já apodrece, né? Imagina naquela época que não existia. Então, assim, era uma limitação também desse sistema aí. E que não permitia que, por exemplo, as pessoas acumulassem riqueza, né? Que já é outra Uhum. coisa que a gente vai falar depois. Eram difíceis de transportar. Por exemplo, vamos supor, o cara tinha 10 cabeças de gado. Todo mundo vai concordar que é muito mais difícil você transportar 10 cabeças de gado do que você transportar uma É maleta mais né, de difícil você dinheiro que roubar conta ali o esse gado, tá gadinho. ligado? Exatamente. Importante. Então, assim, isso era uma limitação. Agora, a principal limitação que inviabilizou esse sistema, né, para uma evolução maior foi a questão do interesse mútuo das partes. Por exemplo, você trocava mercadorias por mercadorias, né? Por exemplo, o cara que tinha uma cestinha de maçã, ele ia lá e trocava por 5 quilos de peixe. Só que, para realizar esse processo, as duas partes tinham que ter interesse no produto um do outro, entendeu? E várias vezes o cara, por exemplo, da maçã queria o peixe, mas o do peixe não queria uma maçã. Ele queria, por exemplo, queria a cenoura. É. Então, desse jeito, não, o negócio não fechava, tá ligado? Uhum. Nesse Tem que caso. ser um meio comum de troca, todo mundo aceita, independente do momento que ele está precisando daquilo, né? Exatamente, tinha que ter um interesse, né? As duas partes teriam que É. concordar e sair ganhando. Aí, Uhum. nesse caso, o cara teria, por exemplo, o cara do peixe, ele teria que sair procurando outro cara que vende cenoura e tal, isso viabilizava, entendeu? Isso limitava o processo. Uhum. E
Foi por isso mesmo, cara, que depois de muito tempo mesmo, porque esse método de escambo ele permaneceu por muito tempo, cara. Ele começou ali, mais ou menos no início das civilizações, Mesopotâmia, e se estendeu Uhum. até mais ou menos ali século 7 antes de Cristo, tá ligado? Então pode parecer isso. Isso. Exatamente. Eu tava pesquisando certinho as informações, né? É mais ou menos ali na região da Turquia começou a surgir o dinheiro de metal, né? Cunhado. O dinheiro de metal cunhado, né? Isso, na Turquia, na Grécia também, algumas regiões da É por Grécia. ali, ali no mar Mediterrâneo ali, por ali, naquela região, né? Isso. Então, assim, começou a partir dali, né, o pontapé para a criação de moedas metálicas e justamente para suprir solucionar essas limitações, né, que o escambo tem. Basicamente, só para dar um resumo, então o metal ele basicamente se tornou uma coisa muito comum como dinheiro, porque ele era escasso, né? Os metais não se encontravam facilmente e eram difíceis de achar, retirar, né? E ele era aceito por todo mundo, independente do momento que a pessoa estava precisando daquilo. Basicamente Isso, era isso. exato. E assim, durante essa época, né, que ele surgiu, ele veio exatamente para suprir essas necessidades, o papel moeda, e aí surgiu várias casas de cunhagem, né? Nessa época não existia a ideia de banco, como a gente tem hoje, principalmente de um banco emissor como a gente tem hoje, né, que é dono do monopólio. Uhum. Existiam várias casas de cunhagem, até porque o ouro e a prata e o bronze, eles tinham um valor intrínseco, né? Então, assim, independente de quem cunhasse, tá ligado? Uhum. O valor tava lá, na É. moeda, entendeu? Uhum. Então, assim, ele veio para suprir essas necessidades. O ouro, por exemplo, né? Existe a prata e o bronze também, mas o ouro ele era mais divisível. Você pode pegar, É o por mais exemplo, escasso de todos os isso, metais, né? E o mais isso que bonito ele é mais também. valioso, né? Isso que ele é mais valioso. E, assim, ele é mais divisível também porque, por exemplo, você pode pegar Pô, 10. uma curiosidade, assim, só pra né, descontrair. Alguém que tá aí na live, alguém já viu ouro de verdade? Assim, já pegou em ouro? Você já pegou em ouro, cara? Já Eu viu? já. Eu Já tenho. tocou? Cara, como faz tempo isso, mas eu não tinha ideia de como que era. Ele me espantou que ele é mole, né, cara? Tipo, ele é altamente Sim, deformável, cara. É uma coisa muito doida, né? É muito doido é isso. exato. Mas, enfim, ele é mais divisível, né? Diferente do exemplo que eu dei lá do boi, por exemplo, você não pode dividir o boi para comprar pequenas partes de alguma coisa. O ouro você pode dividir. Você pode pegar, por exemplo, Você pode dividir em 10 parte, quilos de tem isso ouro. também, é verdade. Você pode pegar 10 quilos de barra de ouro e dividir isso, né? Por, sei lá, centenas de moedas de ouro. Então você consegue comprar unidades menores através disso. Então ele supriu essa necessidade. Ele também é melhor transportável, né? Mais Uhum. transportável. Você pode, por exemplo, pegar uma quantidade de ouro que compre 100 cabeças de gado e transportar ele para qualquer canto, de forma Uhum. muito mais fácil do que o produto em si, a mercadoria em Sim, si, entendeu? sim, isso é E verdade. também a principal, que é a questão da troca de interesse mútuo, que a gente falou, né? Ele resolveu esse problema. Uhum. Então, se antes teria que existir um consenso entre o cara que vende o peixe e o cara que vende uma maçã, ou que está querendo trocar a maçã, agora não. Agora o cara que tinha uma maçã, se ele quisesse um peixe, ele pode pegar uma moeda de ouro e ir lá comprar o peixe do cara, e o cara que está do peixe, ele pode pegar a moeda e comprar, por exemplo, outro produto que ele quiser, entendeu? Independente. Qualquer outra coisa que seja, né? Exatamente. Então, eu não precisava mais de. Com a moeda, você pode comprar qualquer coisa que seja equivalente, né, ao que você vendeu. Uhum. Né? Então, você não precisa mais de consenso. Pode ser assim, consenso uma pessoa querer o produto e você querer também. Né? Então, isso acabou com esse problema da troca mútua que existia no escampo. Então, por isso também que o método se popularizou tanto, né? E permitiu uma evolução na sociedade também, dessa forma. Isso. Pontuar alguma coisa? Deixa eu ver. Meu avô já trocou um pote de ouro por 100 quilos de feijão. Mentira, cara. Mentira, não. Ai, meu Deus do céu, cara, é demais aqui. Comédia, mano. É mentira isso aí, não é possível, cara. Não é possível. 100 Não. quilos de feijão, velho. Putz, grila. Quanto é que dá 100 quilos de feijão? Não, mano. Hoje em dia, quanto que é? Quanto que tá um pacote de Eu feijão acho que é hoje? R$ 8 aqui, né? Pelo menos onde eu moro é uns Depende, né? R$ 8. Né? Porque, ó, vou pesquisar o quilo do feijão aqui, pera aí. Vou pesquisar. Não, quero, ó. No extra aqui, ó. Pesquisa aí e Na multiplica por internet 100 aqui. O que eu não pra sei, ver eu não quanto é que lembro de dá. cabeça, pô. Ó, tá R$ 13 o quilo. Vixe, Então 1.300. Rapaz.
Rapaz. Levou muito cano. Seu avô tomou prejuízo. Ah, foi em 72. Não, tá, é verdade. Não era Putz, tão barato 72. igual hoje, né? O feijão valia tanto assim em 72. Não sabia, velho. Putz, Ai, grilo. meu Deus do céu. Os caras demais, né? Mas beleza. Vamos lá. Vamos lá. Então, assim, esse método, né, de cunhagem e moedas metálicas, do ouro, da prata, do bronze, cara, ele pegou muito tempo, tá? Ele surgiu aí mais ou menos nessa época que a gente disse aí, né? Mais ou menos ali do 700 século anos de VI, Cristo, século. né? Mais ou menos por Isso. aí. E pegou, cara, muito tempo. Foi milênios, tá ligado? Ele pegou ali desde impérios romano, grego e, Uhum. putz, foi muito império, tá ligado? Até Que existiu. até o fim do Império Romano, um pouco antes das navegações, né? Das grandes navegações, ele tava, era só moeda de ouro, né? Quase. Sim. Moeda de ouro, Agora, assim, prata, bronze. diferente do que a gente tem hoje, na época era diferente, porque assim, o ouro, como ele tem valor intrínseco, né, não precisa especificamente de um governo emissor, né, existia casas de cunhagem naquela época, né, várias casas de cunhagem. Então, assim, pode-se dizer, Porque também não tinha aquela ideia de Estado tão assim sim, definido igual é hoje, né? eles Era até feudal, interferiam, né? né? Eles Uma até coisa mais. interferiam ali, mas não tanto quanto hoje, tá ligado? Assim, É, a descentralização era maior na questão da criação do das dinheiro, né? coisas, né? Várias casas. Assim, existia as leis que existiam antigamente, né, em Roma e tal, era que o dinheiro fosse cunhado com a imagem, por exemplo, do imperador, né, e tal, só que mostra essa cultura, tá ligado? Inclusive, curiosidade aí que eu lembrei agora, o primeiro imperador que foi na moeda foi Júlio César, parece aí. Sim, Talvez por isso que ele se tornou tão famoso também, né? Numa ou porque história ele aí. levou muita facada, né, dos senadores do Também, Senado. também. Mas tô falando, Mas enfim, porque todo mundo via a carinha dele lá, então pegou, entendeu? isso. Se tornou alguém Mas super popular. isso. Essa questão aí da prata, né, do dinheiro, não só se vê como uma questão da negociação, como também para mostrar a cultura, tá ligado, de um local. Então, se mostrava muito da cultura de um império através do dinheiro que era colocado lá, tá ligado? Uhum. Mas só que, assim, era muito mais descentralizado, né? Existia várias casas de cunhagem, uns cunhavam de um jeito, outros cunhavam de outro e tal, mas só que a questão é que o ouro, ele tem valor intrínseco, tá ligado? Então, assim, o Sim, que mais sim. vale é o valor do ouro. Então, independente dele Não, ser cunhado com a foto de não sei quem lá, o que não importava mesmo importa, é nesse o processo, material em si, né? isso, era o material, o peso, né? O peso e a Sim. originalidade dele. O pessoal verificava pelo peso, né? Tem até uns truques aí que você faz com. Eu não lembro como que era, né? Não sei se o pessoal vai lembrar, você, William, vai lembrar, que o pessoal colocava numa água, né? E se boiava, né? Não tinha um negócio assim? Aí sabia que era ouro ou não. Eu não lembro como que era. Ah, sim, técnicas para ver, né? É Inclusive, isso. inclusive o pessoal falsificava pra cacete, velho. Eu tava vendo que o Então, pessoal isso que eu ia falsificava. falar, eu tava vendo a história acho que do imperador, não sei como que é agora, não lembro, o Solon, lá da Grécia Antiga. Ele foi o primeiro malandro, filho da puta do governo, que ele queria fazer o quê? Ele queria mais dinheiro, mas não dava para imprimir, não dava para tirar dinheiro do ouro do toba dele, né? O que o malandro fez? Ele começou a fazer que nem tem a gasolina com álcool aqui. Ele mistura o álcool na gasolina. O que ele fez? Ele pegou e começou a misturar ouro com prata na moeda. E ninguém sabia, porque por fora parecia ouro, né? E o cara começou. Aí dessa forma, ele conseguiu criar mais moedas, cara. E financiar várias coisas aí. Sim, isso aconteceu, cara. Inclusive, por exemplo, na era romana, vários imperadores utilizaram desse artifício para Sim. financiar guerras, né? Tá ligado? Então, assim, o imperador Augusto e vários outros, eles, por exemplo, eles Vários. pegavam muitos. Inclusive, pelo que eu me lembro, isso foi essa questão das moedas, de desvalorizar, né? De perder também a Isso, credibilidade, foi um dos fatores que acabou com o Império Romano, né? com certeza. É, Para você ver que então, a própria ideia da inflação, né, e da é, emissão de moeda descontrolada já vem há muito tempo, tá sim. ligado? É Isso um aí. fenômeno recente, né? Uhum. Agora tá pior, né? Porque agora se antes, pelo menos com ouro, o ouro era escasso, né? Pode dizer assim, era um material escasso. Hoje Uhum. não, hoje, não, Não, hoje não, hoje papel não tá moeda você baseado em cria do nada. nada. Né? Não, calma que a gente vai Você chegar cria do lá, nada. calma. Calma que a gente vai chegar. Hoje tá que nem Harry Potter, filho. Os caras fazem uma magia lá e o pau, tipo, cria Cria a do riqueza nada, do tá ligado? nada, bicho. O bagulho é louco.
Isso, exato. Então, assim, os caras também aproveitavam muito para fazer falsificações e para também diminuir o valor da moeda, e o que gerava inflação pra cacete ainda naquela época. Inclusive, existe vários, eu não sei bem qual foi o império, não lembro aqui, depois eu vou pesquisar, que, tipo, na era romana, eu acho que foi Nero, eu acho, pelo que eu me lembro, que a moeda foi inflacionada a um ponto, cara, que quase devastou o império, tá ligado? Quase devastou. Foi. Se você acha que a Venezuela hoje está na inflação ruim, foi pior, tá ligado? Nessa época Não, aí. não, tem vários exemplos. Ó, um bom livro para quem quer começar, não sabe nada de economia, que foi um dos livros que eu li quando eu não sabia nada. Eu achei muito bom, uma didática muito boa. Eu não sei se você já leu, William, aquele Crash, sabe qual que é? Eu tô falando? Do Alexandre alguma coisa, eu não lembro agora. Esse livro é excelente, cara. Ele explica muitos conceitos econômicos para você começar a entender todo esse esquema que estão fazendo com a gente hoje. Sim, que já vem de muito tempo, né? Já vem de Uhum, muito tempo. E que uhum. agora ficou mais fácil por conta do material que estão utilizando, entendeu? Que nem E, escassez existe não, mais. e também a tecnologia, né? Hoje tudo Isso. digital, o bagulho potencializou de um jeito, cara, que agora eles estão querendo criar, só avançando um pouquinho no assunto, eles estão querendo criar o real digital aí. Para quem não tá sabendo, a partir do ano que vem aí, ó, acabou o dinheiro de papel, meus amigos. A gente vai usar tudo digital, cara. E o que vai acontecer? O governo vai ter mais controle do que a gente está fazendo. Esse é o problema. Exato. Esse é o problema. Inclusive, muita gente acha que a digitalização é o que vai favorecer, tá ligado, a sociedade, mas na verdade vai piorar tudo, porque com a Vai. digitalização o governo ainda vai se tornar ainda mais regulador, tá ligado, em cima de todo mundo. Então, É hoje, uma distopia, né, cara? Todo mundo, não, a tecnologia vai salvar, a gente vai se tornar libertário. Mas o problema é que o Estado, cara, o Estado é ele que tem mais recursos, né? Ele que tem uma capacidade de colocar essas tecnologias em prática primeiro e a população sofre com isso, cara. É um problema foda isso. É foda. exato, com a criação do real digital, né, que tu tá dizendo aí que vão colocar, cara. Velho, o governo, ele pode fazer o que quiser agora, tá ligado? Se, por exemplo, na década de 90 lá, o confisco da poupança do pessoal lá no governo Collor, agora, velho, isso pode acontecer a qualquer momento. Assim, pelo digital, né? Porque, assim, Uhum. pelo menos antigamente existia o dinheiro espécie, ele era majoritário, posso dizer Você assim. botava embaixo do colchão ali e acabou, filho. Quem que E vai pegar meu acabou. dinheiro? É isso aí. Exato. Era mais assim, você tinha mais privacidade e mais liberdade com o dinheiro físico, né? Sim, sim, E, Lendário. O Estado vai escravizar a gente. É isso vixe, mesmo. E tem Ave cara. Maria. Desculpa, é que eu sou muito contra esse Estado, essa porra. Eu não sei como tem gente, cara. Os caras ficam, não, a gente precisa de mais Estado. Mais Estado. Eu falei, mano, não é possível, cara. A gente tem que levar a palavra, vamos dizer assim, para as pessoas, cara. Porque não é. Porra, não dá. Não dá, velho. Salve, salve, mano. O Cara, a amante gente aqui vive, viu. a gente vive já num estado tão regulador, velho, que eu não consigo nem imaginar mais onde é que onde o estado já não regula, tá ligado? E ainda É. chega um cara dizendo que não, que o estado tem que regular ainda mais, pelo amor de Deus, né? O estado tem que fazer o quê? Colocar uma câmera na privada pra, pra ver tu fazendo as tuas necessidades, só falta Não, isso, tá ligado? vai conferir sua bosta. Se você É, cagar só falta amarelo, isso. filho, você tá lascado. Mais imposto pra você. Só falta isso, tá ligado? Porque Ai, tem meu Deus do lógica céu. os caras falarem um negócio desse. Mas enfim, vamos lá. Após toda essa história aí da moeda metálica, né, que predominou durante muito tempo, como eu falei, né, foi ali do século VI a.C., pegou várias eras ali do auge romano, e assim, só foi basicamente terminar, só foi, assim, oficializou o término da moeda metálica, mais ou menos a partir ali do século XII ao século XIV. Século XIV, mais ou menos ali na Itália, entendeu? Quando começou a se criar a ideia de bancos, tá ligado? Assim, saiu mais da questão da cunhagem e começou a se criar a ideia de bancos na Itália, na era dos bancos Médici, pode-se dizer, né? Inclusive, assim, um adendo aqui. Ó, nessa época aí, o que acontece? A Igreja Católica, gente, a Igreja Católica era contra o empréstimo, contra cobrar juros, a famosa usura. Por quê? Na Bíblia falava que não podia fazer isso, certo? Mas o que acontece? Para os judeus,
eles utilizaram no artifício da Torá deles, eu não lembro se é da Torá ou do Talmud, eu não lembro qual que é o negócio. Mas o que falava lá? Você pode praticar usura com outros que não sejam seus semelhantes. Não sei se era dessa forma, mas é isso. Eles não podiam praticar usura com os judeus, os outros judeus, mas quem não era judeu poderia emprestar o dinheiro. E com isso, meus amigos, foi por isso que os judeus tomaram conta dos bancos. Eles foram os primeiros que dominaram essa parada. Por quê? Porque a igreja não permitia os outros emprestar, porque a maioria era católico. Entendeu? Foi aí que começou a parada. Exato. E assim, antes que surgisse a ideia dos bancos em si, os judeus lá de Florença, né, na Itália, eles começaram com a ideia de agiotagem, tá ligado? Então, assim, os caras emprestavam a juros absurdos, tá ligado? Então, eles enriqueceram muito, velho. Enriqueceram muito, né? Já nessa época. Eles acumularam muito capital. Só que existia essa questão aí, né, da Igreja Católica, né, e tinha uma treta aí em cima disso aí. Mas, enfim. Com o surgimento do papel moeda, lembrando que nessa época existia o papel moeda, né? Mas o papel moeda ele era lastreado em ouro, entendeu? Então, assim, não, mas assim, entre aspas, né? Porque entre aspas, o pessoal começou a emprestar, porque assim, o que acontece, gente? Eu não sei se ficou claro aí para vocês, mas como o ouro era muito difícil de você transportar e até perigoso, né? Para não roubar o seu ouro, né, que você tinha, você deixava num lugar que era as casas de cunhagem mesmo, né? Poderia deixar tem um outro nome, eu não lembro qual que é, né? Enfim. E aí a pessoa emitiu uma notinha falando que você essa quantidade de ouro ali. E em vez de você pegar o ouro e transferir para a pessoa, se você comprasse, sei lá, uma casa ou alguma coisa, você dava aquela notinha. Você entendeu? E aí aí que começou a confiança. Só vou trocar a moeda aqui, não preciso nem ir lá no banco retirar. E aí o pessoal se tocou nisso e começou, bom, o pessoal nem sabe a quantidade que tem aqui. Então eu vou começar a emprestar essas notinhas para outras pessoas e as pessoas não vão saber, eles vão achar que o ouro está aqui, né? E foi essa malandragem que até hoje, que é o negócio do sistema de reserva fracionária que os bancos utilizam, e a maioria das pessoas deviam saber disso, né? Que o pessoal usa para ganhar em cima da gente. Exato. Então, assim, era lastreado, entre aspas, em ouro, né? Então, assim, na teoria, os recibos, que eram as notas do dinheiro que existia lá na época, eles representariam a quantidade de ouro que estava lá, né, em depósito nos bancos. Só que, óbvio, existia as falcatruas, né, os caras acabavam emitindo mais papel moeda do que a quantidade de ouro existente, tá ligado? E isso gerava inflação, entendeu? Isso inflacionava as coisas. Então, assim, já começou de lá. E é o maior exemplo, né, dos caras que fazem hoje. E hoje ainda tá pior, porque assim, pelo menos naquela época eles poderiam, assim, existia o ouro, né? Eu sei que eles inflacionavam em cima do ouro, mas ainda existe o ouro ali. Hoje nem existe, né? Nem isso existe, tá ligado? Então tá pior. Mas assim, essa ideia, a ideia do papel moeda, ela veio também para sanar, assim como o papel metálico ele sanou as dificuldades lá do escambo, o papel moeda ele também sanou, assim, de uma certa forma, as limitações do ouro, né? De uma certa forma, tá ligado? Porque assim, o papel moeda ele é mais visível do que o ouro, tá ligado? O papel moeda ele é mais visível, ele é melhor transportável também. Então, assim, a única diferença é que ele não, em contrapartida, ele não é escasso, né? Não, existe outras desvantagens também. Não é escasso, ele não é tão duradouro, mas nesse ponto ele se sobressaía. E os governos viram isso, né? Viram essa vantagem do papel moeda sobre o ouro, sobre o papel metálico, ou papel metálico não, sobre a moeda metálica. E, óbvio, os caras usaram a favor. Os caras, por exemplo, quando na época das guerras, cara, os caras financiaram muita guerra através do papel moeda. Entendeu? Muita guerra mesmo. Através da emissão de moeda. E como tu disse, aí os caras emitiam moeda. Não, a quantidade de moeda, a quantidade de papel moeda é igual à quantidade que tá guardada no banco. Mas, velho, os caras inflacionavam, tá ligado? Inflacionavam tudo e ferrava tudo, velho. Teve muita crise também aí nessa Idade Média e tal, crises inflacionárias por causa disso, principalmente por causa de guerras, porque os caras precisavam financiar guerras, né? Desde a época romana também, como a gente falou, né? Os caras inflacionavam a própria moeda metálica, os caras inflacionavam, os caras reduziu o valor dela para financiar a guerra. Com papel moeda só fez piorar ainda as coisas. Né? Cara, e parece que nunca aprende, velho. Eu acho assim, é engraçado, cara. Os caras nunca aprendem, não tem outro jeito. Mano, essa porra aí,
Tem mais de 1000 anos que os caras fazem a mesma coisa, E não, Mesma cara, coisa. parece que não aprende. É um Não bagulho aprende, louco, não. cara. Ainda chega a gente hoje dizendo que não, se você imprimir moeda não vai gerar inflação. Putz, cara, Não, imagina. em Não, qual fica em período da história? casa. Fica em casa, Em meus casa, né? amigos. A economia A a gente vê gente vê depois. depois a economia. Toma aqui seu cheque aqui, seu auxílio de R$ 1.200 aqui, ó. A gente vê depois. Aí, amigo, você vai falar, porra, o que que eu vou fazer, né? Não posso fazer nada, porque se eu for pra rua, vão me prender. Olha ali, que democracia é essa, né? Enfim, eu não vou descender porque isso desenrola no nível absurdo. Mas, enfim, tá aí, cara, tá aí. Exato. Em qual período da história isso não aconteceu, né? A gente tem exemplos da época. Cara, você pega um livro romano que assim nem é falando sobre economia, nem é falando sobre essas coisas. Mas, por exemplo, você pega um livro romano, o que você mais vê são crises inflacionárias causadas por isso, por É. conta da emissão gigantesca de moeda para financiar guerras. Uhum. E isso se estende, velho, durante toda a história, tá ligado? Pra quem não sabe, velho, assim, eu acho que a vantagem do papel moeda, ele teve uma vantagem de fato, entendeu? Agora, só que o problema, contanto que ele fosse lastreado em ouro, né? É. De fato lastreado em ouro, né? Ele não fosse. Mas, cara, não tinha como, entendeu? Os caras sempre ultrapassavam ali, geravam mais, imprimiam muito mais dinheiro do que havia em ouro e colocavam mais moeda no mercado do que produtividade, né? Porque assim, quando você aumenta a oferta de moeda com o aumento da produtividade, é uma coisa, tá ligado? Isso não vai gerar inflação. Mas aí Porque você você aumenta. tá gerando uma produção, trabalho, gente, Isso. trabalho mesmo. Alguém fazendo alguma coisa produtiva que vai gerar um valor naquilo. Isso atrelado à impressão de dinheiro, isso é ok, isso tá certo. Mas o que os caras fazem? Os caras imprimem mais do que é produzido. Não pode. Aí ferra tudo. E Entendeu? nessa quarentena agora, a pandemia foi uma aberração, né? Que os caras É, fizeram, ué. porque os caras pararam tudo, tá ligado? Durante 2, 3 meses e começaram a imprimir moeda. Ou seja, parou a produção, parou de vez a produção e começaram a imprimir moeda em massa, né? E E aí, o pessoal, gente, não sei se vocês acompanham tanto lá fora, mas nos Estados Unidos também, acho que imprimiram mais dinheiro lá do que aqui, deram mais recursos pro pessoal lá do que aqui. Inclusive, eu não sei se vocês seguem o Ryan Santos, não sei se você já ouviu falar desse cara, já ouviu? eu vou até anotar aqui. É um cara, eu acho, ele é polêmico pra caramba, talvez tem gente que não gosta e tal, mas ele tem umas ideias interessantes e tal, porque ele viajou o mundo e tal, enfim. E lá ele fala assim, cara, lá ele morou um tempo nos Estados Unidos, né? Ele fala que lá, mano, depois da pandemia, os caras não querem saber de trabalhar, velho, porque receberam auxílio, acostumou, os caras não querem saber de trabalhar, irmão. É isso que tá acontecendo. O bagulho é Sim, doido. gerou uma crise de mão de obra lá, né? Porque assim, as pessoas não querem mais trabalhar. E o que acontece aqui no Brasil também, né, velho? E eu vou, Que já eu vou falar mais, cara. Eu vou falar mais. Eu, como trabalho na construção civil, eu vejo o seguinte: como o governo tá dando muito auxílio, assim, o que acontece? Parece que as pessoas, eu não sei o que está acontecendo, elas não querem mais produzir mais. Elas vão ganhar mais, produzir mais. Não, elas simplesmente não tá bom aqui, eu vou ganhar esse tanto aqui, tá tudo certo. Porque eu sei que eu vou receber um auxílio tal, eu sei. Cara, isso é loucura, cara. Isso é muito doido. Eu fico, mano, não dá. Isso ferra tudo, né? Porque é um estímulo à improdução, pode-se dizer assim, entendeu? Velho, aqui o que tem de auxílios lá nos Estados Unidos talvez seja até um fenômeno recente, né? Apesar de que os Estados Unidos ele está entrando em processo de socialização, né? E socialismo está com medo nos Estados Unidos já faz um bom tempo, mas ainda assim não está tão grave quanto aqui no Brasil, porque assim, no Brasil, velho, é muita gente que vive só de auxílio, tá ligado? E isso dá um desestímulo pesado, tá ligado? Na produção, Te entendeu? escraviza, gente. Ah, é bom. É tipo assim, vamos dizer assim, para quem precisa, né? Porque eu sei que tem gente que precisa. Eu Sim. concordo em ter, porque tem gente que passa fome mesmo. Mas, cara, isso te escraviza, cara, de um jeito, você tem noção. As pessoas, eu fico de cara. Fico de cara com isso. Exato, velho. E assim, eu acho que uma coisa que eu sempre reflito, que eu venho refletindo ultimamente, é que a fome no mundo, cara, não é gerada por falta de alimento, ela é gerada por Não. falta de produtividade, tá ligado? Porque recurso existe. Existe muito recurso, velho, pra se Cara, você trabalhar. quer ver um negócio interessante? Que nem eu te falei. Eu tava conversando com meu pai, né? Minha avó, inclusive. Minha avó é da geração boomer, né?
Geração lá de 1950, né? A famosa geração aí que o pessoal mete o pau, né? Enfim, mas o que acontece? Naquela época, cara, eles plantavam de tudo. Tinha um pedaço de terra, eles plantavam lá um negócio e pegavam, comia daquele alimento que eles plantavam. Aí o que acontece Exato. hoje? Como tem auxílio, cesta básica, os caras. Cara, se você tiver um pedaço de terra, pode ser no seu quintal, cara. Começa a plantar comida, milho, qualquer coisa, cara. Mas as pessoas não querem fazer isso, porque dá trabalho. Você entendeu? Então, não tem, eu vou falar pra você, não tem justificativa para passar fome. É mentira. Isso aí, cara, é mentira. Larga de ser preguiçoso e começa a plantar. Você não. Não, cara, é inconcebível isso. Inconcebível. Exato. Existe muito recurso, velho. Velho, eu vou te contar uma coisa pessoal. Na casa do meu pai, né, existe assim, um terreno, tá ligado? Um terreno livre. E assim, terreno livre, ninguém tava usando pra nada. O que foi que a ideia que a gente teve? A gente pegou e meu irmão disse, velho, a gente não tá tendo nada aqui, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma plantação, velho, aí de alguma coisa. E a gente começou a plantar, tá ligado? Tomate, um monte de coisa, deu um bocado de coisa. A gente pegou, tipo, um terreno assim de poucos metros quadrados, já conseguiu produzir alguma coisa que a gente consumiu e ainda vendeu, velho, para outras pessoas. Isso. Cara, é o que eu falo, tipo, as pessoas estão mal acostumadas, né? Vai receber a mágica do dinheiro do papel moeda. É mais fácil receber um papelzinho que vou comprar o alimento do que eu ir lá e plantar o alimento por si. É isso que acontece hoje, cara. É isso. Exato. E o governo, ele sabendo disso, velho, ele utiliza isso contra a população, né? Ele sabe dinheiro é poder, cara. O dinheiro é um poder. Você tem que encarar isso. Dinheiro é só, é nada, mas ele te escraviza mentalmente. Aqui, ó. Na sua cabeça. É uma crença que vai te escravizar, cara. É isso. Mas assim, como eu tinha dito, né, velho, eu não vejo motivo para as pessoas estarem passando fome, tá ligado? Existe muito recurso, velho. Velho, você anda assim por uma estrada, você vê terra pra cacete, tá ligado? E assim, terra produtiva. Ninguém tá fazendo nada ali. Ninguém tá fazendo nada. Inclusive, existe até donos, tá ligado? Mas os caras não deixam lá parado. E assim, você tá deixando de gerar ali produção, tá deixando de gerar empregos também. E, velho, é por isso que o país não vai pra frente, tá ligado? O país não vai pra frente por causa disso. Outra coisa nesse sentido que acontece, e que é um fenômeno, cara, ano passado, 2021, né, ainda o pessoal não tava falando sobre isso, né, inflação, não tinha aumentado tantos preços ainda, né. Aí saiu uma notícia assim, eu não sei se você lembra, William, que os bilionários estavam comprando terra pra caramba, né. Você lembra disso? Comprou terra em Nova Zelândia, comprou terra em tal lugar. Porque os filha da puta, eles já sabiam o que estava ocorrendo, quem estava atento, né, quem tá ligado, não só quem tá dentro do sistema que faz essa filha da putagem, mas quem já é esperto já. Os caras começou a comprar terra, cara, porque sabe que é o recurso, o principal recurso. Ativo de valor, né? Isso, entendeu? Protege o valor do dinheiro dele, do patrimônio dele. É isso. Inclusive, cara, nessa pandemia foi bizarro, tá ligado? Porque assim, nessa pandemia o que aconteceu? O pobre ficou mais pobre e os caras que eram bilionários ficaram ainda mais bilionários, velho. Então, assim. Muito. Cara, eu não sou. Às vezes, tipo, a gente tá criticando. Às vezes a gente mete o pau nesse sistema, parece até que a gente é comunista, né, cara? Mas não, cara. A questão é que tá uma distorção absurda. Absurda, você não tem noção. E é o Estado, o principal responsável, o Estado. Não é nem os bancos. É a porra do Estado que é o principal responsável por essa distorção. É o principal. Exato. E aí, velho, muita gente quebrou, tá ligado? Microempresa, Ave Maria, muita microempresa quebrada. E agora a conta tá aí, né? A conta tá aí, a gente tá vendo, porque fizeram essa propaganda aí de economia, a gente vê depois, e agora a gente tá vendo a merda que deu. Até Estados Unidos, cara. Estados Unidos, tá ligado? Tá passando por um período de inflação que, sei lá, 40 anos atrás. É que o Brasil já tá calejado com isso. A gente já sofreu, a gente é crônico. O Brasil sempre. Inflação é crônica. Vai viver com isso até o fim dos tempos. Inflação pra gente é fichinho. Então, pra gente, até tá de boa, vamos dizer assim. Porque vocês não moram lá, entendeu? Mas o negócio tá pegando em todo mundo, cara. Todo mundo. A Europa, principalmente, os caras tão loucos. Os caras não abaixaram a taxa de juros até hoje. Inclusive, nas próximas lives, a gente vai explicar o mecanismo, como que os bancos fazem para todo esse mecanismo, como cria esse dinheiro do nada, como o governo controla a economia, como é feito todo esse esquema aí. A gente vai explicar tudo para vocês.
E aí, cara, os caras não aumentaram a taxa de juros, não aumentaram o controle da moeda, então a inflação tá pior. Tanto é que o euro foi pro pau já. Tá igual ao dólar, ele era mais Tá. valioso, né? O bagulho é louco, Eu velho. diria assim que eles estão passando por uma situação até pior do que a gente, porque eles nunca passaram, assim, passaram obviamente, mas eles não estão acostumados a passar por esse Não tipo de tão, coisa. não tão, não. Uma inflação de quase 9%, se eu não me engano, lá, para uma taxa de juros que não chega nem a 1%, né? Se eu não me engano, lá, 1% alguma coisa, é algo Não, muito não, grande. Tá não, ligado? cara, teve uns 4 anos, cara, tava quase zero, bicho. O Foi. cara Tava chegava no zerado. banco lá dos Estados Unidos, o cara não precisava fazer nada, mano. O cara dava, toma o dinheiro pra você, amigo. Vai, compra sua casa aí, fica tranquilo. Lá é Exato. absurdo, vocês não têm noção. Por isso que eles são ricos, gente. Por isso que os Estados Unidos têm a riqueza que tem. Porque, como eles têm a moeda mais forte do mundo, porque aí é outro ponto que eles favorecem a moeda. Como depois do acordo, a gente estava pulando os assuntos aqui, né? Mas depois que eles tiraram o lastro do ouro, né? Eles tiveram que fazer com que a moeda fosse atrelada ao petróleo. É o petróleo, né? Através de guerras aí que ele conseguiu atrelar a moeda ao petróleo. Então ele conseguiu fazer com que essas trocas de comércio de petróleo fossem em dólar. Por isso que a moeda deles vale muito, eles conseguem imprimir dinheiro com força e aí os americanos conseguem comprar casa, barco. Por isso que lá tem muito milionário. Por isso que lá é bom você trabalhar. O dinheiro tem valor, gente. É isso que acontece. E eles jogam a conta, eles fazem isso, né? E jogam a conta para os outros países, tá ligado? A inflação que eles imprimem dinheiro pra cacete lá, e as economias que dependem do dólar é que pagam a conta. É sempre assim, tá ligado? É um efeito É isso comum, tá aí. ligado? É isso aí. Quem pega ali o dinheiro primeiro, no caso dos americanos, né? Eles enriqueceram. Inclusive, cara, isso foi um fator determinante aí pro enriquecimento dos Estados Unidos aí no século XX, tá ligado? Uhum. Depois que o padrão ouro saiu o padrão ouro, Uhum. fudeu a economia global, mas os Estados Fudeu, Unidos fudeu. enriqueceu pra cacete, velho, em cima disso, entendeu? Gente, ó, essa questão aí, eu tava vendo um gráfico esses dias, eu vou ver se eu acho ele, eu perdi, eu não tirei print, que ele fala exatamente assim, o nível de produtividade isso é lá nos Estados Unidos, a pesquisa, tá? Eles pegaram os dados de lá. O nível de produtividade com o nível de, tipo assim, de recompensa pela reprodutividade do trabalho. É claramente visível que depois de 1971, 70, não sei quando o acordo foi feito, mas depois a gente vai falar sobre isso. Depois que o acordo de Bretton Woods foi finalizado, o nível de produtividade continuou aumentando, né, porque a população cresceu, né, teve mais recursos e tal. Só que a recompensa pela essa produtividade, ela começou a baixar. Por conta disso, o dinheiro começou a perder o valor dele. Entendeu, gente? É isso que está acontecendo desde 1970, que a gente não era nem nascido, cara. Essa porcaria. Exato. Inclusive, essa época aí, de 1945 a 1970, né, mais ou menos é conhecido como a era de ouro do capitalismo, principalmente Nossa, nos Estados Unidos, perfeito, era por conta perfeito, do era perfeito. pós-guerra, né? Quem Quando nasceu acabou a nessa guerra, época, ó, quem nasceu nessa época e não ficou rico foi burro. Foi burro. burrice. Não, Burrice, burrice. 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 Foi verdade. Porque foi uma era assim, como acabou, né, a guerra, os países eles precisavam ser reconstruídos e tal. Então, assim, o governo começou a fomentar a economia através de juros baixíssimos, né? Foi. Só que, velho, é aquela coisa, principalmente depois que se acabou o lastro de vez o lastro do dólar com ouro, que na verdade já vinha acabado, né? Se você for ver bem, depois que Já. Foi uma fizeram. formalização, né? Isso, exatamente. Depois que fizeram aquela maracutaia lá, dizendo, não, o dólar está atrelado ao ouro, mas as moedas estão atreladas ao dólar, mas na prática a gente sabe que não funcionava, tá ligado? Que não funcionava. E assim, os Estados Unidos se aproveitou, velho, daquela época, entendeu? Dessa época aí. Mas assim, até os outros países do Ocidente também se aproveitaram. Por quê? Porque, como eu tinha falado, foi um pós-guerra, tá ligado? Os países precisavam ser reconstruídos, a taxa de juros precisava se fomentar o investimento, inovação. Inclusive, muitas empresas inovadoras nasceram nessa época, velho. Por exemplo, principalmente empresas de fast food, McDonald's, várias empresas, Várias se você for olhar bem. franquias. E assim, eles fizeram tudo isso, né, a geração boomer, e ao custo de muito endividamento, como tu falou. Depois chegou um momento ali que a produtividade começou a cair, e ainda assim, velho, os caras começaram a enriquecer, tá ligado? E os caras enriquecendo com Não, produtividade porque, caindo. gente, o que acontece? O cara fica com muito dinheiro, né?
Aí ele vai pegar e vai colocar, ah, mano, não preciso mais trabalhar, vou colocar lá na bolsa, deixa lá rendendo, entendeu? É isso. Não Enriqueceu que pra isso, cacete. não tô criticando esse ato, mas a questão é que, tipo assim, enfim, a gente vai explicar mais para frente, porque depois que os bancos são os primeiros a pegar o dinheiro, eles fazem isso, filha da puta, em vez de gerar. Cara, eu queria falar, é porque é foda, cara, é muita coisa envolvida. Depois eu vou É entrar muita nesse coisa. assunto. Vamos deixar A gente vai vamos entrar deixar na pra crise de próxima live. 2008, né? Que lá, mano, aí vamos apontar os nomes, aí vocês vão lá pesquisar os nomes de cada um, ver cada um desses filha da puta aí que fudeu com a gente. Porque o que vai acontecer agora, no ano que vem, ou nos próximos anos, era para ter acontecido há 12 anos atrás, cara. 14 anos atrás. Era para ter acontecido 14 anos atrás, estourado lá. Exato, essa crise. A gente vai falar, né, sobre chegar nesse ponto aí, porque a gente acabou extrapolando, né, Não, o conteúdo é aqui. muita. É que eu fico puto com isso, cara. Eu fico puto. As É, pessoas têm que. Mano, não é chato, você tem que entender isso pra você sair dessa miséria, cara. Sair. Vamos progredir, gente. A gente tem que ir pra frente. cara, esse assunto que a gente está falando aqui, entendeu? A gente está fazendo um serviço de utilidade pública, tá ligado? Todo mundo tem que saber isso, cara. Todo mundo tem que saber isso, porque veja bem, as pessoas eu acho que as pessoas estão começando a se tocar, cara, que as coisas estão ficando feias, tá ligado? Assim, Não, eles estão quanto na mais cara, é na caruda. Eles estão falando na na cara, pô, caruda. tipo, cara, desde a década de 80, por exemplo, aqui no Brasil, muito antes, mais ou menos da partir da década de 90, assim, o Brasil ele segurou um pouco a partir do Plano Real, tá? A partir do Plano Real deu uma segurada aqui no Brasil, deu uma segurada, né? Depois dos caras se fuderem tudo de novo. Mas assim, cara, desde a década de 90 aqui no Brasil, as pessoas estão começando a notar que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, tá ligado? A moeda tá ficando cada vez mais fraca, tá ligado? O acúmulo de riqueza tá ficando cada vez mais difícil também por conta dessa moeda fraca. Inclusive, cara, né, a gente da geração de agora, milênio, a gente é uma geração que, É assim, frustrado, cara. A gente a teve uma gente infância trabalha boa, vamos dizer assim, né? isso, Um período bom de economia até, né? Só que, cara, quando chegou na vida adulta, a gente se fudeu. Não é tão exato, abundante assim os recursos. A gente se exato, lascou bonito. E não exato, só no porque campo econômico, né? que a gente pegou a conta que jogaram, né? Que nossos pais, que nossos avós jogaram pra gente, tá ligado? Então, assim, cara, tá muito difícil hoje em dia as coisas. Então, as pessoas estão começando a notar isso. Hoje, pra você, por exemplo, tu colocasse até uma enquete lá no fim da tua página sobre a questão da casa, tá ligado? O financiamento e tal. Cara, hoje tu só consegue uma casa, tipo, 90% da população só consegue uma casa se for financiado. Aí tu financia uma casa, tá ligado? Aí tu vai ter que pagar não sei quantos 30 anos de pagando financiamento. lá R$ 900, R$ 800. Exatamente. Tá louco, cara. Você Exatamente. paga 3 vezes o valor da casa. As pessoas, não, é mais barato que aluguel. Mas, gente do céu, Exatamente, tá ligado? que Então, assim, loucura. isso vale pra tudo, né? Pra casa, pra carro. Então, assim, hoje tá muito mais difícil tu ter bens, pode dizer assim, tu acumular riqueza. Isso acontece, velho, pelo assunto que a gente tá falando aqui, tá ligado? A moeda que a moeda foi corrompida. Quando você corrompe a moeda, velho, você ferra tudo, entendeu? Você foge toda a geração. Hoje a gente tá trabalhando 2, 3 vezes mais pra ter metade do que os nossos pais, nossos avós tiveram. Isso. É, perdeu o valor total. Perdeu tudo, velho. Cara, eu cansei de ouvir, por que você não compra uma casa, meu filho? Eu, como sou mais entendido nesse assunto, eu não sou louco, eu não quero. Eu não quero. Mano, o pessoal que é da nossa comunidade tá ligado toda a questão do romantismo, né? Da parte do relacionamento aí, né? Então, hoje em dia, cara, é suicídio você casar, você arrumar alguém e logo em seguida você vai ter que comprar uma casa. Isso não é vida, cara. É o sistema te escravizando. O É uma banco escravidão. sugando você. Você entendeu? Porque você é escravo dos seus instintos, né? Na verdade, né? É loucura. Exatamente. E assim, é engraçado, cara, que hoje a geração de hoje ela se acha muito privilegiada, tá ligado? Muito privilegiada porque tem acesso a, por exemplo, a uma Netflix, sei lá, um videogame. Cara, isso não é privilégio, velho. Isso não é privilégio nenhum. Quer dizer, é óbvio, o É um entretenimento ainda vale. privilégio, mas a questão assim, é questão de saber usar. É igual o celular, cara. Você tem toda a informação. Cara, é aquela coisa, eu uso bem, eu sei usar a internet bem, eu busco informação relevante. Mas a maioria das pessoas querem ver dancinha, porque não precisa pensar. É essa questão. A gente é programado para não gastar energia, né? Não, foi mal. Exato. O sistema global
Isso, ele entendeu isso, né? Ele entende isso e tá usando, velho, isso cada vez mais contra essa geração. Você pode ver que a Tá geração que a usando gente tem contra a hoje é uma gente. geração E cada... usa, não, e usam dinheiro como forma, né, de controlar isso, né, cara? Por isso que é importante você Exato. entender como que eles operam. Então, assim, enquanto tu fica lá no TikTok, na Netflix, não que seja errado, mas tu ficar isso o dia todo, tá ligado? E o governo, ele tá utilizando, o governo e as empresas metacapitalistas estão utilizando isso para fazer com que tu se esqueça do real problema, das necessidades que tá acontecendo aqui no Ocidente, né? O Uhum. Ocidente, velho, tá fudido, tá ligado? Cara, não existe, hoje, atualmente, não existe mais nenhum país do Ocidente que não esteja que não tenha uma dívida trilionária, tá ligado? Tá tudo É. fudido. Previdência tá fudida, Não, tá tudo, tudo cara. fudido, entendeu? Tudo Tudo, ferrado, entendeu? tudo Então, lascado. assim, e por isso mesmo que as coisas estão piorando, tá ligado? Os padrões de vida estão caindo cada vez mais, a pobreza está aumentando, o desemprego cada vez, as taxas de desemprego cada vez maior. E esse é o problema, né? A questão da moeda também. Um dos problemas fundamentais, pode-se dizer assim, tá ligado? Nos podem raízes. Por isso que é tão importante vocês entenderem sobre esse assunto e saber como realmente o sistema funciona. Pra você saber jogar, né? O jogo, Saber pelo menos. jogar, você tem que saber jogar. A gente tá tentando ensinar vocês a sair disso, a sair dessa corrida dos ratos, né? A famosa corrida dos ratos. Nossa. Exato. Cara, eu acho que era só isso mesmo para Por finalizar hoje, enquanto, né? né? A gente Eu acho abordou que mais do que queria, na verdade, né? foi. Foi. Mas como a gente fechou aqui no Papel Moeda, né? A próxima live a gente já começa a falar sobre os bancos, né? Sobre os bancos, tá ligado? A criação dos Depois bancos. da começa das grandes navegações, né? Aí começa a impressão real, mais forte do papel moeda, né? E depois Isso. tudo subsequente que a gente vê. Isso. Então acho que era isso. Eu só queria um feedback aí, quem está acompanhando a gente. Se vocês gostaram do conteúdo, vocês gostaram das informações, o que vocês queriam saber, quais são as suas dúvidas. Acho legal vocês interagir com a gente. Se quiserem fazer perguntas sobre o que a gente falou, podem perguntar aí, né? Pode perguntar, pessoal. Vocês podem perguntar. Quem está presente aí na live, dá uma alô aí. Alguma dúvida aí, entendeu? O que vocês têm de dúvida aí, pessoal? Nenhuma? Ai, velho. Rapaz do céu, tô até com calor aqui, bicho. Sexta-feira, rapaz do céu, agora eu vou encher a cara. Em casa, né? Não vou pro bar, não. Tá no trabalho? Tá no trabalho? Tô aqui no escritório ainda, cara. Hoje foi pesado, hoje foi pauleiro aqui. Obra é complicado. Obra é complicado. Não mexo com obra, gente. Tanto é que eu tô com a adenda aqui, tô tentando. Aí que tá. Aí você fala que eu sou um malvadão, capitalista malvadão. Eu tô vendo que a mão de obra tá dando muito trabalho para mim, eu tô desenvolvendo uma coisa para sair da mão de obra. Eu tô fazendo construções pré-moldadas agora. Tô desenvolvendo um projeto para fazer casa, prédio, tudo em pré-moldado, para diminuir o menos de mão de obra possível. É complicado, cara. É complicado. Da hora. Muito bom. É isso aí, né, pessoal? Valeu aí. Obrigado por você ter gente entrando aí. Agora. Oi? Cara, tem gente entrando aí. É bom tirar um print, né? Da imagem aí, colocar no coisa. Pra colocar o quê? Depois? Fala? Se você quiser tirar um print, né? Ou você vai colocar vai salvar? Não, vou salvar, vou deixar salvo. Beleza. Sobre dinheiro, por que era mais fácil nos anos 70 enriquecer? Não consegui ouvir porque travou. Ele travou, então fala aí. Não, pode falar. Ou fui eu que falei, não lembro agora. Então, ele está perguntando o seguinte: por que era mais fácil enriquecer nos anos 70 do que hoje? É exatamente isso que eu falei, cara. Nos anos 70, até essa época aí, o pessoal da geração Boomer, né, eles pegaram uma época que foi uma época de prosperidade, tá ligado? Aqui no Ocidente. Então, eles pegaram o pós-guerra. Então, a maioria dos países estavam tudo destruído, principalmente na Europa, tá ligado? Tinha menos gente, morreu mais de 40 milhões de pessoas. Exatamente. E existem outras coisas também, né? Por exemplo, assim, nessa época, primeiro no início, foi muito fomentado coisas como empreendedorismo, inovação, mas
com isso também veio outras coisas. Por exemplo, essa galera, eles pegaram, por exemplo, juros baixíssimos, tá ligado? O empreendimento ele foi favorecido nessa época. O governo incentivou, né? Várias empresas. Isso, foi muita liquidez no mercado também, tá ligado? Muito empréstimo e tal. E, cara, nessa época aí, velho, por exemplo, o teu pai, o teu avô, não sei, eles tiravam empréstimos e pagavam juros baixíssimos, tá ligado? Era juros assim, cara, baixíssimos em comparação com hoje. Hoje é considerado um absurdo. Então, assim, essa galera aproveitou, comprou muita terra. Outro fator importante era muito importante que a gente tá falando aqui, era a própria moeda em si, né? A moeda era forte nessa época, tá ligado? Porque ela a moeda era lastreada, né? Era lastreada em ouro ainda. Exatamente, ela era lastreada. E por mais que ela tenha perdido já um certo valor, né, do início do século XX, ela ainda era muito forte. Então também isso ajudou. E é exatamente isso que a gente está querendo falar aqui, tá ligado? Que o enfraquecimento da moeda, o corrompimento da moeda, ele ferra, tá ligado? Ferra tudo. Então, assim, essa galera pegou, né, uma moeda forte, pegou juros baixíssimos, pegou. Então, velho, essa galera aproveitou, muita gente comprou casa, terreno, bens e tal, e cara, eu tava vendo que a geração Boomer, essa geração que pegou aí, que nasceu da década de 40, década de 60, eles são os detentores de 50% da riqueza global, tá ligado? Hoje onde você viu essa pesquisa? Tem dados oficiais? Cara, eu vou te mandar no direct, eu não tenho bem não. Pronto, mas eu vejo assim, cara, porque eu tenho contato com construção civil e quem mais mexe com isso é gente que tem dinheiro e velha. A maioria, cara, tem mais de 45 Sempre é um cabeça branca, né? Sempre é um cabeça branca, tá ligado? Os caras que tem as casas, os apartamentos, os imóveis. Exatamente. Cara. Não vejo gente jovem. Eu vejo só gente jovem para financiar a casa. É isso. Exatamente. Hoje você, por exemplo, você não vê caras pelo menos de forma assim, massiva, caras de 30 até 40 anos que, cara, o cara cheio de bens, cheio de aluguéis. Geralmente esse pessoal que tem aluguéis e tal, é o pessoal mais, olha aí, o pessoal de 60 anos para cima. Cara, tanto que eu sou empresário, né, e assim, os pontos que a gente aluga para fazer o nosso comércio lá, que é eu e meu sócio, né, que é meu irmão, cara, é tudo de um cara só, tá ligado? Um cara só, ele é detentor de praticamente todos os pontos que a gente aluga não, que a gente tem lá no ponto, né, na principal. Então ele é aqui tudo também, praticamente... por exemplo, aqui eu tô no escritório aqui, em frente aqui, tem 4 lojas aqui na minha frente, que eu tô vendo aqui. É do mesmo cara, O cara tira uma renda aí, mais ou menos de uns 5 mil reais por mês. Pois é. Então, assim, quem soube aproveitar, como você falou, só não aproveitou, só não enriqueceu quem era burro. Não tem aquela burro. história, William, não tem aquela história assim, porra, se meu avô não tivesse perdido o meu terreno gastando com puta. Eu ouço essa história, eu falo, porra. É fato. A gente tá bem de vida. Cara, a própria, assim... por exemplo, a casa do meu pai, né? A casa do meu pai foi o meu avô que deu, tá ligado? O meu avô, ele era... Cara, ele comprou muitos lotes de terreno, velho, na época dele. Então, assim, se engana quem pensa que o pessoal dessa época não tinha poder de compra. A gente aqui não tem poder de compra, tá ligado? Nessa época tinha muito poder de compra. Eu perguntei pra minha avó, esse dia eu tava conversando com ela, né? Ela tem quase 70 anos, sabe? Quase 70. E eu tava perguntando pra ela como era aquela época, né? Se era mais fácil. Cara, ela falou assim, cara, a gente trabalhava, porque ela veio da roça, né? Ela veio da fazenda, ela trabalhava demais, trabalhava muito realmente, só que era o seguinte, em 2 anos de trabalho, que ela já conseguia comprar uma casa, tranquilo, pagava inteiro o valor, inteiro, sem banco, cara. Ia comprar uma casa, comprava carro, tudo. Cara, era assim, muito trabalho, assim, era bem trabalhoso, só que em pouco tempo você conseguia aquele bem. Então não era difícil enriquecer, cara. Exato, é aquela coisa que eu disse, né? A gente hoje está trabalhando o triplo para conseguir metade do que os nossos avós e os nossos pais conseguiam em pouco tempo. Então, é exatamente isso que a gente está falando aqui. E é isso, velho. A geração como é boomer, né? Eles são os detentores de toda a riqueza, velho, do mundo todo. Você pode pegar essa galera aí todinha, esses políticos aí, por exemplo, Biden, Trump. Cara, esses caras são tudo velhos, velho. Esses caras são tudo milionários, tá ligado? Não, vem de antes ainda desses cornos aí que você até citou, vem de antes, os pais deles ainda, porque... Exatamente. Esses é outro game ainda, né? Aí eu te pergunto, me diz um cara aí, hoje, entre seus 20 e 30 anos, que, por exemplo, é dono de 4 estabelecimentos, tá ligado? Comerciais para muito difícil arrumar. Eu não conheço ninguém com 30 anos que tem isso.
Não conheço. Eu também não conheço, não, Não velho. conheço Eu conheço, ninguém, eu cara. até conheço, tá ligado? Caras que são prósperos, mas não nesse nível, Não nesse entendeu? nível. Não nesse Não, nível. nesse nível não. Então, Alguém exato. conhece Então, ele, pessoal? Alguém se conhece? vocês Vocês conhecerem, conhecem podem alguém? falar aí. Eu, Pode sinceramente, falar, não porque conheço, não. deve ser 0,5% do Brasil inteiro. É, o cara é décimos, eu acho que é décimos, tá ligado? É 10? Décimos da população. Sei lá, não sei, chutei aqui. Mas é isso, é exatamente isso que a gente está querendo falar aqui, cara, porque a moeda foi corrompida e quando você corrompe a moeda, você ferra tudo. Não adianta você, não, que o salário mínimo está comprando mais. Não adianta, velho. Não adianta você Não medir acompanha, as coisas com o não salário acompanha. A mínimo, tá correção que o ligado? governo faz não acompanha a real inflação. E tem Exato. outra coisa, eu queria saber de você, a gente vai adentrar isso mais para frente, mas em questão das criptomoedas. Se o pessoal já não entende o dinheiro que já usa no dia a dia, imagina criptomoedas, né? Eu assim, pelo o conhecimento que eu tenho até agora, cara, é um ótimo meio de fugir disso. Mas aí que tá o problema. Esse é o problema. Como os filhos da puta detêm a maior parte do dinheiro, eles controlam essa merda também. Esse é o problema. Esse é o problema. Porque eles compraram bastante moedas, Bitcoin, Ethereum, enfim, qualquer criptomoeda que você conheça. Eles compraram. Você vê o Elon Musk, por exemplo, como Sim, foi nesse fácil ponto de eu concordo. ganhar. Não, nesse ponto eu concordo contigo, cara. Existe É, muito, por exemplo, o próprio Bitcoin, ele está sendo muito manipulado por esses caras que são bilionários, tá é. ligado? Que estão, não porque eles são dono do Bitcoin em si, tá ligado? Porque Não, assim, não. a rede ela é descentralizada, não existe dono. Mas como eles têm muito Bitcoin ali, eles compraram muitas quantidades de Bitcoin, então É, eles têm poder de manipular, tá ligado? De mexer na volatilidade do negócio ali. Então, nesse ponto eu concordo contigo, velho. Até uma criptomoeda descentralizada, ela sofre interferência dessas porque pragas, né? eles conseguem trocar toda a riqueza, né? O valor que eles têm na moeda mesmo criada deles lá, eles conseguem trocar pelo Bitcoin. Então, é foda, Exato. é um jogo injusto, gente. É bonito no papel, mas na prática tá sendo um jogo injusto ainda. É complicado. Apesar disso, velho, eu vejo assim o Bitcoin, as criptomoedas descentralizadas como uma alternativa, né? Porque pelo menos assim não existe a mão do governo ali em cima, tá ligado? Assim, Não existe, emitindo Você, Bitcoin e você não tal, tá consegue, ligado? para quem não sabe, Então, você não consegue gerar mais bitcoins. Tem um número limitado de bitcoins. Ou seja, o problema de inflação necessariamente não existe no Bitcoin. Não tem mais impressão. Como ele pode ser subdividido, mas o valor dele, ele não vai perder valor com o tempo. Não existe isso no Bitcoin. exato, e a tendência lógica do Bitcoin, se você acreditar que as pessoas vão adotar ele em massa, é crescer, né? Até porque ele como ouro, ele tem essa capacidade, né, de escassez. Mas aí é assunto para outro. É outra, não. Aí vamos entrar em outra seara. Isso aí só Aí, deu um rapaz, resumo geral. cara, você vê que o dinheiro é um mecanismo que você tem que entender que é fundamental, cara. Pra você entender muitas É, coisas nesse mundo. O rapaz aqui perguntou aí, ó. O que ele perguntou que eu não tô conseguindo ler aqui. Cadê? Peraí. ele é. Tem outro. O Real Digital vai tirar o dinheiro do mapa? Luiz Guilherme perguntou aí. Se for referente ao dinheiro de papel, cara, sim, o dinheiro de papel vai sumir em algum momento, tá Cara, ligado? pra você ter uma ideia, eu nem uso mais dinheiro de papel muito. Assim, por mais que eu falo errado, né? Mas é porque eu acho mais prático. A gente sempre vai pelo mais prático. Eu nem uso. Não é. Eu uso De cartão de fato, é crédito. uma facilidade, né? É uma É, facilidade. O Pix veio para facilitar, tá ligado? Agora, assim, vai ter um custo alto em cima disso, tá ligado? A monitoração do governo vai aumentar em cima das pessoas. Porque, assim, a vantagem do papel ainda hoje é que o governo não consegue te monitorar através do papel em espécie, né? Então você tem não mais consegue. liberdade, pode dizer assim, né? Você fazendo Pix, utilizando o Real Digital. Sabe o que eu fico pensando? Agora conjecturando, né? Que louco, ó. Vamos ver se você vai viajar comigo aqui. Cara, se acabar o papel moeda, né? Vamos supor, o real digital vai ser estabelecido, acabou o papel moeda. E o pessoal que é traficante? O pessoal que faz coisas ilícitas? Como que vai ficar, né? Não tem motivo mais, porque se o governo sabe todas as movimentações, então, e aí? Vai Não, acabar? mas inclusive isso vai ser uma das justificativas, tá ligado? Para a implantação, né, desse sistema. Não, Os você caras usar como vão. justificativa, mas na prática, será que vai acabar
com o pessoal que é traficante, vai acabar com... Você entendeu? Tipo, não vai ter sentido, porque eles vão saber de onde o dinheiro está indo do ponto A para o ponto B. Sim. Isso é muito louco. Assim, na prática, como você falou, eles vão ter mais controle, né? Eles vão saber o que é que está acontecendo com as operações. Então, vamos supor, o cara vai lá e compra alguma coisa do traficante. Então, eles saberiam, né, o que você estaria comprando, tá ligado? Então, eu acho que eles vão usar isso como pretexto também para combate a drogas, combate ao terrorismo, né? Isso e aquilo. Sim. Cara, a tendência, velho, é que o Estado vai engolir tudo, entendeu? O Estado vai engolir tudo, não tem mais como escapar disso não, entendeu? E quanto mais agora que a tecnologia aumentou, agora tá, velho, eles têm tudo na mão, tá ligado? Eles têm tudo na mão agora. Eles têm você na palma da mão, né, cara? Exato. Gente, a questão assim, é rumo ao abismo mesmo. Como diria, quem segue o Epifania Disruptiva, um canal no YouTube muito bom, recomendo o pessoal assistir os vídeos dele, eu acho legal as análises que ele faz. Ele fala o seguinte, cara, a gente tem que acelerar esse processo, deixa o Estado controlar tudo mesmo, até um colapso total, sabe? Sim, quanto mais ele vai controlando, né, não significa que as coisas vão ficar ótimas, porque a gente está vendo totalmente o contrário, né? Quanto mais o Estado regula, mais o colapso se aproxima, tá ligado? Então, isso vai ser um processo natural. Né? É que eu nunca vi na história um Estado simplesmente, não, vamos diminuir aqui o nosso tamanho aqui. Nunca vi isso. Eu nunca vi isso. E nunca, eu acredito na história da humanidade que nunca vai existir um Estado, uma instituição Estado que vai diminuir. Não, gente, vamos diminuir aqui, né? A gente chegou num ponto aqui que não dá. A tendência é só aumentar, cara. Exato. Ele pode diminuir até alguns fatores, né, assim como impostos e tal, mas o controle em si, ele não diminui, velho. Ele vai sempre querer aumentar. Não tem sempre aumentar. É o lobismo mesmo. É isso aí. Cara, é muito assunto, né, velho? É muito assunto. A gente vai abordar nas próximas vezes. Dar uma abordagem boa hoje, velho. Pra falar bem. Beleza? É isso aí. Valeu, pessoal, por ter acompanhado. Qualquer dúvida aí, vocês podem estar mandando pra gente. Se vocês quiserem que a gente aborde outros assuntos, aí, outros temas, manda pra gente, pro William, do Red Pill, e pro Felipe, aqui do Além na Pílula. Beleza? Valeu? Obrigado. Valeu.